Cumprimento a todos meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a paz e a graça de Cristo possam, nesta manhã, estar com você. Tá? Esta manhã de quarta-feira, nós, pela graça de Cristo Jesus, estamos na nossa sala nesta manhã para podermos preencher o nosso coração com o pão do céu, a palavra santa de Deus, que pode saciar a nossa fome espiritual. Tá? Eu quero orar com você neste momento e na sequência nós estaremos estudando a nossa lição. Altíssimo Deus, nosso bom Pai, quero te pedir neste momento uma bênção especial por todos os ouvintes deste vídeo, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que o Senhor abençoe, ó Pai, a família de cada um dos teus filhos, que os anjos do Senhor possam cercar e proteger neste dia cada um dos teus filhos, ó Pai, acima de tudo que nós possamos encher o nosso coração da tua paz, da tua graça e do teu amor. Que o Espírito de Cristo esteja conosco neste momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, hoje é quarta-feira, nós vamos estudar o destino da serpente. Qual foi o destino da serpente naquele dia que Jesus encontrou com Adão e Eva, depois que eles estavam escondidos atrás da figueira, tá? Tentando se esconder da presença de Deus. Vocês acham que alguém pode esconder da presença de Deus? De jeito nenhum. Se você subir a montanha mais alta, lá Deus está. Se você descer ao mais profundo da terra, lá está Deus também. Tá? Se você pegar as asas da alvorada e voar para bem distante, o lugar mais alto, você vai encontrar Deus por ali, porque Ele está em todo o universo. Ok? Deus é onipresente. Muito bem, meus queridos, o destino da serpente naquele dia, Deus deu um destino para a serpente. Tá? Houve um julgamento, quando Deus encontrou com Adão e Eva. Para a serpente ela foi julgada, condenada. Tá? Nesse contexto aqui, quando fala serpente, está falando do próprio Satanás, que ele foi julgado, tá? Foi condenado a ser, a sua sentença é a pena de morte para toda a eternidade, uma vez que toda a graça que foi dada para ele também foi rejeitada. Tá? Porém, para Adão e Eva não houve ali, meus queridos, um julgamento e sentença de morte eterna. Pelo contrário, para Adão e Eva foi oferecido para eles, tá? A graça de Deus e um advogado. Cristo Jesus se apresentou como advogado para advogar a causa de Adão e Eva e tomar a condenação deles e colocar sobre si. Ok? Muito bem. A serpente, conforme o texto da palavra de Deus no capítulo 3, verso 15, que é a base do nosso estudo, meus queridos, ela foi amaldiçoada. Mais uma vez eu repito para você, quando aqui está falando a serpente, está no contexto do próprio Satanás, que incorporou sobre a serpente. Incorporou sobre a serpente. Tá? Ele foi amaldiçoado. A serpente foi amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem e nem a mulher. Aleluia! E graças a Deus por isso que nós não fomos amaldiçoados. Pelo contrário, Cristo Jesus,
concedeu a bênção do perdão, a bênção da graça, a bênção da sua misericórdia para Adão e Eva e para os seus descendentes, que somos nós. Isso é muito maravilhoso, não é? Pois é. Muito bem, ali no Jardim do Éden, tá? Antes que Deus expulsasse o santo casal, ali do jardim após o pecado, como eu disse, Deus sentenciou a serpente, tá? Condenando para toda a eternidade, e salvou por meio da graça e do perdão de Cristo o casal. Ok? Ali foi declarado guerra. Naquele momento, o próprio Jesus declarou guerra contra os descendentes da serpente. Jesus disse que a descendência da serpente, né, estaria em guerra com o descendente da mulher. Queridos, é bom nós entendermos aqui, né, que quando a palavra de Deus ela apresenta a mulher dentro de um contexto bíblico, está falando da igreja, da noiva de Cristo, tá? Da mulher pura, que representa a pureza, tá? A pureza da justiça de Cristo. Nesse contexto que nós estamos lendo, está falando exatamente da mulher, a mulher humana. Tá? Assim como a mulher foi usada por Satanás, infelizmente porque ela se aproximou daquela árvore, né? E o inimigo usou para que por meio dela o pecado fosse introduzido. Queridos, ela foi enganada. Jesus prometeu que por meio da mulher também seria usada por Deus, pelo Espírito Santo, e então ela daria à luz o descendente da mulher, nesse caso Cristo Jesus, que ele tomaria a nossa natureza humana, nossa natureza carnal, a divindade se encarnaria, e então no ventre de uma mulher seria gerado pelo Espírito Santo, tá? E essa mulher, usada pelo Espírito Santo, ela daria à luz, então, e o seu descendente, tá? Diz o texto aí que esmagaria a cabeça da serpente, uma vez que a serpente teria acesso apenas de ferir o calcanhar do descendente. E como é que a serpente feriu o calcanhar de Jesus, o descendente da mulher? Queridos, ele feriu quando ele perseguiu Jesus, quando Jesus aqui esteve, de várias maneiras ele perseguiu. Tá? Ele feriu o calcanhar de Jesus quando Jesus estava ali no deserto. Tá? Foi tentado pelo diabo e venceu as tentações. Ele feriu Jesus, né? Por muitas vezes, quando Jesus ele foi debochado, foi criticado pelos líderes judeus. Tá? Jesus foi ferido no calcanhar também lá na cruz, quando Jesus foi pregado na cruz. Tá? Mas Jesus deu o primeiro golpe na cabeça da serpente, quando ali na cruz, tá? Aliás, né, lá no Éden já começou o primeiro golpe, né? Ali já foi sentenciado, mas na cruz, quando Jesus disse está feito, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus deu aquele golpe certeiro na cabeça da serpente, tá? Porque quando lá no Éden ele imaginava que ele tinha levado o ser humano, né, totalmente à morte eterna, à perdição, Jesus golpeou a cabeça da serpente na cruz. O segundo golpe, meus queridos, será quando Jesus voltar pela segunda vez. Quando Jesus chamar do túmulo, né, do sepulcro, todos os queridos que desceram ali, está descansando, morrer em Cristo Jesus, eles ressuscitarão. Então, meus queridos, meus amados,
ali ele receberá o segundo golpe. Jesus vai levar os salvos ressuscitados e os salvos que estarão vivos para o reino dos céus. A terra ficará em silêncio por 1000 anos. 1000 anos depois, Jesus voltará com os remidos para viver eternamente nessa terra que será transformada. Aí sim, definitivamente, Satanás vai receber o golpe final, tá? Onde ele vai ser morto, queimado no fogo de enxofre, juntamente com seus anjos, os demônios, e também o ímpio, o falso profeta e a besta. Diz a palavra de Deus, serão destruídos definitivamente. O pecado e a morte não mais existirá. Golpe final. Tá? Essa promessa desta profecia foi dada lá em Gênesis 3,15, lá no Éden. Jesus, ele ali estabeleceu, né, ao conhecimento de Adão e Eva e dos anjos de todo o universo, o plano que ele já tinha antes da fundação do mundo, da nossa salvação, da minha redenção e da sua redenção. Tá? Ali ele apresentou, em Gênesis 3,15, quando ele declarou guerra em favor, em seu favor, em sua defesa e em meu favor. O descendente pisaria na cabeça da serpente. Ali Jesus declarou guerra, né? E quem está nesse conflito somos nós. Mas Jesus golpearia a cabeça da serpente e você seria vencedor e vencedora. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Você pode dizer amém por isto? Pois é. Mas, meus queridos, Satanás ele declararia guerra, porque ele está irado contra a mulher. Nesse contexto de Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17, quando diz aí que o dragão irou contra a mulher e foi pelejar contra os seus descendentes ou a sua semente, aí nesse contexto está falando agora da igreja, porque a mulher está inserida dentro de um contexto profético, tá? A igreja de Deus, e você que faz parte da igreja de Deus, e aqui tem duas identificações importantes da característica dessa da igreja de Deus, que ela, diz o texto sagrado, que ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ok? Essa é as características da igreja de Deus inserida dentro do contexto profético. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tá? A palavra de Deus também diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, é contra esse remanescente, você que foi lavado no sangue de Cristo Jesus, redimido no precioso sangue de Cristo, aceitou Jesus como seu Salvador, e porque você ama Cristo, você guarda os mandamentos de Deus, tá? E você tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Fique sabendo que Satanás não gosta de você. Ele tem ódio de você. Ele tem ira de você. Porque você tem essa característica. Porque você estuda a palavra de Deus e você aprende nela, meus queridos, a guardar os mandamentos de Deus, porque você ama Jesus. Tá? E você tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, queridos, é você viver uma vida regrada com os princípios de Deus. Tá? Por onde você anda, você é reconhecido por todos como alguém que anda com Jesus, alguém que vive com Jesus, alguém que está com Jesus. Queridos, você pensa que Satanás ele gosta que você estuda algum livro do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus? Ele não gosta. Ele não quer que você leia a Bíblia Sagrada e nem nenhum livro referente
ao nome de Cristo Jesus e que honra Cristo Jesus e que te leva a conhecer mais as Escrituras Sagradas. Ele jamais quer que você envolva com aquilo que é espiritual. Por isso ele está irado. Agora, meus queridos, a promessa de Deus para cada um de nós é muito explícito em Gênesis 3,15. Jesus declarou guerra pela sua salvação, pela sua remissão, pela sua redenção, pela minha e a sua salvação. Você pode ter certeza que você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Jesus, ele te salva pela sua graça. Ele perdoa você quando você aceita e arrepende da sua vida errônea do passado em pecado. Aí sim, Jesus, ele te dá capacidade espiritual para que você possa viver uma vida de acordo com a santa e bendita palavra de Deus, com os seus mandamentos, com aquilo que está escrito, assim diz o Senhor. Aí você passa a guardar os mandamentos de Deus, obedecer a sua palavra, não para ser salvo, mas porque você foi salvo, porque você foi redimido, porque você foi restaurado, porque você foi salvo pela graça de Cristo Jesus. Aí você guarda a palavra de Deus no seu coração, porque você o ama. Meus amados, meus queridos, leia mais a palavra de Deus. E esta semana nós estamos terminando a nossa lição com Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e praticam as coisas nela escrita, porque o tempo está próximo. Que Deus te abençoe e tenha você um ótimo dia. Fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, pela manhã, nesse mesmo horário, nós estaremos na nossa sala, onde nós estudamos a palavra de Deus e nós tenhamos esperança. Você pode dizer amém? Amém e amém.